montando a lancheira escolar com pão pizza. Pão pizza? Vocês preferem pão pizza ou pizza mesmo? Oi, gente, tudo bom? Hoje pro lanche eu vou fazer um pão pizza. Aliás, como é que se chama isso aí na sua cidade? Porque eu fui procurar receita na internet e não achei quase nada com esse nome. Isso aí é o famoso pão de batata, né? Aqui, na minha área, a gente chama de... Eu, pelo menos, chamava de pão de batata. Pão de batata, tá ligado? Sei também. Pra começar a receita, a gente precisa de uma tigela grande pra misturar tudo. O leite tem que ser morno e não quente, tá? Porque senão vai acabar matando o fermento. O fermento biológico, todas as quantidades certinhas estão aqui no box de informação. E açúcar. Mistura um pouquinho. Aí eu tenho uma clara de ovo, porque a gema a gente vai usar depois. Tem um pouco de óleo vegetal também. Tá bom. Dou uma misturadinha e depois eu já venho com sal pra vir também com a farinha. A farinha eu vou botando aos poucos, porque tem uma quantidade definida na receita. Mas a quantidade final que você vai usar depende muito da marca da farinha, depende do tamanho do ovo. Então pode ser que você acabe usando mais ou menos farinha do que tá na receita. Eu vou botando aos pouquinhos pra justamente não passar do ponto e arriscar de ter que botar mais leite. A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que não tem uma cantina na escola pra molecada comprar? Comprar um salgadão, tá ligado? Porra, na minha época, tipo assim... A minha mãe, se fizesse, obviamente, um pão de batata, um joelho, um croissant, seria até emocionante. Mas, tipo, a minha mãe, sei lá, me dava R$5, tá ligado? E eu esbaldava na época. Você é playboy? Ah, pode ser, mas, tipo assim, uma receita dessa aqui, tipo, a minha mãe não ia fazer. No meu caso, eu precisei de mais farinha do que a receita pediu, mas como eu tava colocando de pouquinho em pouquinho, não foi difícil identificar. Eu fui botando simplesmente até chegar no ponto que eu queria. E esse ponto pra mim foi quando a massa começou a soltar das laterais da tigela e também não pegava muito na colher. Então eu já passei, coloquei um pouquinho de farinha ali na mesa, na superfície, e já... Tem que ser muito craque pra fazer isso aí, desculpa. Passei a massa pra lá pra poder começar a sovar. Essa massa é bem molinha mesmo, e à medida que a gente vai usando a mão pra sovar, eu tive a impressão de que ela... Meteu a luva! Meteu a luva de padeiro! Receba! Ficando um pouco mais grudenta, talvez por causa do calor das mãos. Então eu fui botando um pouquinho mais de farinha na própria superfície ali e também fui usando essa espátula que eu já mostrei pra vocês várias vezes pra poder soltar a massa da mesa. Eu já tinha comentado com vocês, toda vez que eu filmo a receita tem criança do meu lado, às vezes que eu tenho que atender a porta, então tava usando luva e vocês viram aí que eu tirei a luva no meio do processo pra poder atender o interfone e depois voltei. Foi ótimo, sem bagunça. E continuei sovando a massa. Demorou mais ou menos, quase uns 10 minutos. Até chegar no ponto, assim, essa minha massa, ela nunca parou de grudar na mesa. Mas ela foi grudando menos e teve uma hora que a minha luva parou de grudar na massa. Eu botava assim, já não tava grudando mais nada. Então foi aí que eu parei Esse é o pontinho. Pra descansar. Ela só tem que ficar 20 minutinhos numa tigela tampada, então nem demorou muito. Depois de descansar ali em cima da mesa mesmo, eu resolvi cortar na própria tigela essa massa em 8 pedacinhos. A receita original dá pra 8 pães pizza do mesmo tamanho. Eu resolvi fazer de tamanhos diferentes, mas depois vocês vão ver. E eu fui cortando, cortei na metade, depois na metade, depois na metade de novo. E deram 8 fatias, né? 8 pedacinhos. Então eu fui tirando cada pedaço separadamente de dentro da tigela. E que pedaços também que não adiantou de porra nenhuma. Vamos ser sinceros? De dentro da tigela. Coloquei um pouco de farinha na própria mesa. Coloquei... Como é que tá atrás de mim agora? A massa de um lado e de outro pra pegar, cada lado pegar um pouco de farinha e abrir com o rolo. Não precisa ser com rolo, você pode abrir com um pote de vidro ou com um copo, mas eu queria deixar essa massa o mais fina possível pra poder rechear bastante também. Depois que eu abri, a massa ficou fina assim e pra rechear eu tinha queijo e presunto. Que isso? Olha, caralho! Agora um recheio, porra, de respeito, finalmente, Thalita. Caramba! Aí que eu te falo, pô, o lendário queijo e presunto e ainda assim, cara, de salgadeiro, né? De quem faz salgado, o bagulho já todo ralado. Minha intenção era fazer com frango e requeijão. Porra, e faltou botar um orégano, um catupiry. Eu tinha queijo e presunto, e aí eu tava testando a quantidade de recheio que dava pra colocar. Pra rechear, eu fiz da mesma forma que eu já mostrei pra vocês algumas vezes, naqueles outros pães redondinhos. Eu fui pinçando, assim, beliscando 3 lados e depois os outros 3. E fui realmente beliscando todas essas dobrinhas, porque quando eu for fazer aquele movimento circular pra transformar o pão numa bolinha, a tendência é que essas dobrinhas sumam. Dessa vez não sumiram de primeira, então eu belisquei mais uma vez e voltei a fazer esse movimento circular. E aí no final fica um pão bem redondinho. Cada pão que eu ia terminando, eu ia separando em cima desse papel manteiga, porque eles têm que... É, que eu vou te falar um bagulho, cara. Isso eu já falei várias vezes, mas, cara, aqui na nossa residência, somos eu, Ana Beatriz, os 2 cachorros. E aí, às vezes a gente tá vendo vídeo no Instagram... E aí quer fazer uma receita, né? Aí esses dias eu vi uma receita de joelho com 3 ingredientes, irmão. Tipo assim, era água, óbvio que tinha que ter o queijo e presunto, então são 5 ingredientes. Aí, pô, vamos fazer. Aí tipo assim, a Beatriz virou pra mim e falou, moleque, bizarro, né? Eu tinha acabado a live, eu tava passando pelos Reels, tá ligado?
E aí eu falei assim, olha esse joelhaço. Não era nem um joelho, era como se fosse umas tirinhas de queijo e presunto, tá ligado? Porra, o bagulho era bom pra caralho, cara. Tipo assim, vontade de morder o celular. Aí ela me respondeu, tipo assim, isso é ridículo de fazer, eu faço a hora que eu quiser isso aí. Eu falei, pô, tu tá brincando, pô. Não é possível que você tá falando isso. Como assim tu faz a hora que tu quiser essa porra? A gente nunca fez, pô. Tu nunca fez, pô. Pô, porra, a gente tá aqui a gente tá morando junto há 6 meses, caralho. 7 meses. Como que tu... Uma padeira? O que tá acontecendo? Tu nunca fez porra nenhuma dessa. Ah, não, porque isso é fácil, massa. Isso é massa, isso é massa. É só botar no não sei o que. Eu falei, caralho, vamos fazer agora então. Moleque, 6 da manhã. Olha só, inacreditável, cara. Porra, às vezes a compulsão do gordo é uma pica voadora. Eu falei, vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Aí já levantei da cama, os cachorros já acordaram. Aí ela falou, pô, tem que ter fermento. Tem que ter fermento. Não tem fermento aí. Aí eu falei, já começou as desculpas. Já começou as desculpas. Aí eu falei, então já é. Ela falou, não, vou comprar hoje, fermento e a gente faz. Eu falei, tá bom. Moleque, sem sacanagem, essa conversa deve ter sido há uns 2 meses atrás. Pergunta quantas vezes eu comi a porra do joelho. 0. 0. 0. 0. E o fermento tá lá. E o fermento tá lá. Descer mais uma vez antes de ficarem prontos, né? De serem assados. Então fui repetindo Caralho, o processo. velho. Cada pão Que pizza eu fui fazendo de pariu. um tamanho diferente. Porque aqui tem criança grande, tem pré-adolescente, tem criança Tem pequena. adulto também, eu pô. acho que os menores não iam comer um inteiro. Então eu fui testando tamanhos diferentes. Que isso? Não é possível que você não vai fazer isso. Como eu falei, a receita comer dá o pra inteiro? 8 do mesmo tamanho. E essa receita que eu fiz renderam 8 também, só que cada um de um tamanho diferente. Esse aí foi um dos que eu fiz em tamanho menor, né? E dependendo da quantidade de pão ou não que você goste no pão pizza, você pode fazer a Pô, isso ficou. É isso aí, é maneirinho, hein? massa mais fina ou mais grossa, rechear mais ou menos. Agora vai ficar assim em cima da mesa, descansando por 30 minutos. Ele não cresce tanto, tá vendo? Agora é o seguinte, eu não vou assar esses pães no dia, como sempre eu vou congelar, então eu vou botar em cima dessa bandejinha aí, porque senão ia direto pra E não adianta, né? Tipo, tu congelar e descongelar e fazer o bagulho, não fica igual. Não adianta falar que fica igual porque não fica igual. assadeira. A gente vai finalizar com a gema, não sei se vocês lembram, no começo da receita eu usei só uma clara, ao invés de usar um ovo inteiro, e a gema a gente usa pra pincelar os pães. Eu também coloquei um pouquinho de orégano em cima de cada um, porque pra mim isso aí Aí, dá o ó. gosto de pão pizza, e Claro. depois eu congelei. Pô, sem sacanagem, vou te falar. Isso posso ser criticado por isso. Mas, porra, Thalita, já que você é a Thalita das comidas, pô, tu estralar uma fatia de um tomatão por cima, nunca matou ninguém. Nunca matou ninguém. Congelados mesmo, tá? Por 15 minutos a 180 graus, mas isso vai depender muito do forno de cada Moleque, uma rodelaça de tomate em cima. Lau! Aí bota pra assar no forno, o tomate fica, parece... Porra, tá ligado? Todo derretido. Nossa senhora. Delícia. Ou se você quiser dar uma ousada a mais, uma rodeleta de calabresa também. Fica lindo. mesmo. É só pra meio período, então vai ser super simples. Um pão pizza, uma tangerina e um chá gelado, que me perguntaram se eu ponho açúcar. Na hora que tá quente, que eu faço, eu coloco Pô, ela não vai abrir pra ver como é que é dentro? com mel, aí derrete, e depois eu ponho na geladeira. E essa lancheira, vamos ver se ele comeu. E a lancheira já foi Que é isso, moleque? Caralho! O moleque limpou seu tudo. lavada, mas e aí, Bento? Entrevista. Tava bom? O que ele falou? Mas e aí, Bento? Comi tudo. Tava bom? Comi toda? Sim, Gostou do pão pizza? sim. Gostou do chá? Gostou da... Comeu tangerina? Aham, Tudo certo? sim. Gente, eu botei a camisa Moleque, ele é líder! Caralho, ele é glorioso pra caralho! do Botafogo, mas eu torço pro Palmeiras, eu errei. Ih, admiti o erro, mano. Eu botei a camisa do Botafogo, mas eu torço pro Palmeiras. Eu errei. Líder e vice-líder. O moleque tá... Eu errei é pica, né? Criança é muito foda, né, mano? Caralho, melhor do seu Botafogo agora, hein? Botafogo tá embalado, hein? Mas o Palmeiras tem jeito, muito forte também. O moleque sabe escolher, hein? O moleque é bom. Eu errei. Vou te apresentar a iniciativa Maurício Barbieri, garoto. Tua vida é muito mansa. Tá levando salgado pra comer no colégio todos os dias. Vou te colocar um joguinho do Vasco por semana pra tu diminuir esse teu risinho na cara.